Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Rede Pedagógica. Estamos aqui no curso Desenvolvimento Infantil, no módulo 2, que é sobre bebês. Este curso que é ministrado pelo professor Lino de Macedo, que é doutor em psicologia, professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Quero mandar aqui um abraço para Clarice, _fofa, 5900. Um abraço também aqui para Heraldo, José, Pinheiro, de, Faria. E também para Rosilene Silva, 252. Para fazer parte desse curso, você pode acompanhar os conteúdos ou pode se matricular em www.redepedagogica.com.br. Se você é assinante da Rede Pedagógica, que paga R$10 por mês, R$100 por ano ou R$180 a cada biênio, você pode fazer esse curso na sua cota, porque além de todas as semanas Rede Pedagógica, são 17, o assinante tem acesso a 2 cursos por ano. E você pode escolher montar, né, desses vários cursos que vão compreender essa jornada de desenvolvimento infantil com o professor Lino de Macedo. Você pode escolher 2 cursos a cada ano e não precisa pagar nada mais. Então, é bem acessível. Deixa eu ver aqui se eu já encontro o professor Lino de Macedo para introduzi-lo aqui nesta live. Abraço aqui também para Alisson Thiago, também para Williana Tavares. Não estou vendo aqui ainda o professor Lino. Assim que ele aparecer aqui, eu já puxo o professor Lino para dentro desta live. Gente, aproveitando aqui esse momento para convidar vocês para a 18ª Semana Rede Pedagógica sobre Educação Integral. Se você não faz parte desse movimento de aprendizagem, que é a Semana Rede Pedagógica, eu convido você a participar. É uma formação continuada gratuita, são 2 edições por ano. Nós tivemos uma edição agora no mês de agosto com o tema Cidadania na Escola, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Foi bacana demais. E a próxima vai ser melhor ainda. Educação Integral, dos dias 18 de janeiro a 25 de janeiro. As inscrições em www.redepedagogica.com.br são gratuitas. Deixa eu ver se eu encontro já o professor Lino aqui, para introduzi-lo aqui nesta nossa live, essa live acadêmica. Pronto, já vi aqui o professor Lino de Macedo. Ele é muito esperto em tecnologias. Pessoal, mostrei aqui alguns livros, né? Mostrei, por exemplo, esse Boa livro. Noite, Edivaldo. Boa noite, professor Lino. Mostrei esse livro aqui, por exemplo, para vocês. E mostrei aqui também esse livro aqui, olha que bacana. Olha, a criança vê isso aqui, né, ela fica encantada. É o Pequeno Príncipe, é verdade. É lindo esse livro. Não é mesmo, professor? Ai, maravilha. Olha só, gente, que bacana, né? Ah, mas a criança não sabe ler. Mas você sabe, e você pode ler para ela, não é? Não só ler, nós publicamos agora um estudo que foi feito, pessoal, na Universidade de Harvard, que mesmo para as crianças maiores, é importante não só ler, né, com a criança, ou a criança que já puder, já leia ela mesma, mas é importante comentar, discutir, não é mesmo, professor? Maravilha. É super importante, porque é o seguinte, né, a narrativa, contar uma história, ouvir uma história, pertence à cultura oral. Então, e a criança aprende a falar ouvindo, né?
ouvindo e experimentando sons, né? Ela balbucia, ela imita sons, ela faz gritinhos, etc. E tudo isso vai aprendendo o jeito de falar próprio da nossa língua, né? E você sabe que as crianças pequenas, por exemplo, tem crianças com 4 anos que falam 2, 3 línguas fluentemente, porque elas têm muita facilidade, porque a gente nasce com a capacidade de aprender qualquer língua. Depois tem o que se chama de podas neuronais, né? Podas neuronais é assim, a partir de uma certa idade, por exemplo, todos nós vamos ter sotaque para certas línguas, porque a gente teve poda neuronal. Mas no começo, a gente nasce com capacidade de aprender qualquer língua falada no mundo. E não só uma, muitas línguas, né? Tem indígenas, por exemplo, que falam 3, 4 línguas sem nenhuma dificuldade. Agora, elas precisam de ouvir sons, elas precisam de ter estímulos auditivos, ou escutar a música das palavras, né? Por isso que isso que você está falando. Às vezes elas não entendem o significado, mas ela entende a música das palavras, o significante, como se diz, né? Ah, muito bem. Professor, lembrando aqui que nas semanas Rede Pedagógica, até de que eu falava aqui, e das quais você participou brilhantemente de várias edições, nós tivemos aquele momento mágico aqui sobre a metáfora do útero. Certo. E o nosso tema aqui hoje é bebezinho. Isso. Tem, né, a Érica puxando lá do dicionário a origem etimológica da palavra desenvolvimento, disse, olha, mas essa palavra ela tem uma partícula aí negativa, que seria o des. É interessante porque talvez a melhor imagem para desenvolvimento seja a metamorfose da borboleta. Sim, sim. Porque o casulo ele vai se enrolando, mas para ela nascer a borboleta, ele tem que se desenrolar. E esse desenvolver tem a ver com isso, de Isso. você se desenrolando. Inclusive, até em espanhol, né, professor? A palavra desenvolver parece mais com esse desenrolar. Desarroio, né? Desarrollo, exatamente. Desarroio. É assim. E agora, ontem, até eu não fiquei satisfeito depois com a minha explicação. Edivaldo, foi bom você tocar de novo nesse assunto, porque é o seguinte, pelo menos na teoria de Piaget, ele diz assim, né? Você nega o período atual em favor do período seguinte, mas você carrega aquilo que era todo vira parte. Né? Isso acontece mais ou menos na cultura. Veja, a cultura textual nega a cultura oral. Ler e escrever é diferente do contato físico, do falar, etc. Mas a cultura textual não mata a cultura oral. A cultura audiovisual, que é aí do século XIX, ela nega a cultura textual, porque agora você tem o recurso da televisão, da fotografia, do cinema, de todos os recursos audiovisuais, né? Mas ela integra a cultura oral, né? O audiovisual lembra muitos aspectos da cultura oral, porque agora você vê a imagem, você escuta os sons e você lê legenda, né? Você incorpora também recursos da... E o mesmo vale hoje para a cultura digital. A cultura digital incorpora elementos da oralidade, né? Você vê hoje no WhatsApp, você pode mandar mensagens escritas, faladas, enfim. Então, o anterior nega o seguinte, mas nega como todo, mas incorpora como parte e otimiza. E ele tem, porque cada período tem a sua novidade, tem a sua característica, né? Tem a sua força, tem o seu jeito de expressão, né? Então, é negar, mas não no sentido de aquilo que aconteceu não vale,
vale muito. Você vê, no nosso tema, né, Edivaldo, uma criança de 3, 4 anos, nós vamos conversar sobre isso, ela tem um sensorial motor muito mais rico do que uma criança de 1, 2 anos. Por quê? Agora ela corre, ela salta, ela pula, ela abraça, ela ri, ela tem muitos, ela fala, ela tem recursos muito mais sofisticados. Por outro lado, a novidade não é o enriquecimento do período sensorial motor, mas a novidade são as características próprias da inteligência simbólica, a imagem mental e uma série de coisas que nós vamos discutir oportunamente. Ah, muito bem, professor. Sobre a metáfora do útero, isso é bem interessante, que você até disse que a palavra afeto, né, tem a ver com o feto aí, que Isso. né, a pessoa, em inglês tem até a palavra embeddedness, né, que é É isso. coisa estar, né, talvez entranhada na Isso, outra. Então, isso, né, isso. essa identidade do bebê, de início, não existe, porque ele está ali dentro da mamãe dele, e essa separação, a construção da identidade do bebê, ela é gradativa, não é mesmo, professor? Exatamente. Inclusive, isso, eu não sei, eu tentei falar no vídeo, mas eu não sei se ficou claro. O Piaget, ele marca 3 momentos significativos no processo do desenvolvimento: indiferenciação, diferenciação e integração. Indiferenciação caracteriza esses 2, 3 primeiros anos de vida. Indiferenciação não quer dizer confusão, quer dizer que, por exemplo, né, eu falei isso ontem, né, a mão que pega e o objeto que é pegado são indiferenciados, né? O olho que vê e a coisa olhada são indiferenciados. Depois que você começa a diferenciar, isso é meu, isso é do outro, isso é do objeto, essa temperatura, a minha mão está sentindo calor porque o objeto está quente. Então a criança vai começar a diferenciar, separar aquilo que é dela, aquilo que é do pai, aquilo que é da mãe, aquilo que é do irmão, aquilo que é do colega, aquilo que é de todos, né? O eu, o outro e o nós é um dos campos de experiência e objetivos de aprendizagem da BNCC. Então, e no final, porque integrar e indiferenciar são parecidos, mas eles têm qualidades diferentes. O integrado, por exemplo, a cultura digital, ela integra elementos da cultura oral, da cultura textual e da cultura audiovisual e incorpora as novidades próprias da cultura digital, que é a internet, as plataformas, a inteligência artificial, né, os algoritmos, etc., coisas que você não tinha nos outros sistemas. Mas ela integra, não é que ela é indiferenciada, né? Então, é muito interessante a gente permitir que, no começo da vida, as coisas sejam indiferenciadas, não tem importância. O meu e o teu é indiferenciado, ou seja, não faz diferença para a criança. Por isso que o ouvido que escuta e a voz que fala são indiferenciados. Por isso que ela precisa ouvir, porque ela precisa ouvir os sons do outro e pensar que o som é dela. É como se tivesse... Então, é um pacote só, é um bolo só. E isso é muito importante para o processo de desenvolvimento. Essa fase da indiferenciação, eu e o outro, né? Por isso que o Piaget fala que objetivo e resultados são indiferenciados. Eu quero isso e consegui. Eu quero pôr isso na boca e consegui, né? Depois que você vai analisando nesse sentido do dentro para fora e do fora para dentro. Isso vem de mim,
isso vem do outro, isso pertence a mim, isso pertence ao outro. A gente vai decompondo, analisando, separando e juntando também. Isso é nosso, isso é da nossa família, isso é de casa, isso esse quarto é meu e do meu irmão, essa casa é minha, do meu irmão, dos meus pais. E então vai o eu, o outro e o nós vão se diferenciando e integrando, mas a partir de uma indiferenciação, né? Para o Piaget, o nível 1, ele não é errado, ele tem características diferentes do nível 2. Ele tem coisa, por exemplo, a indiferenciação, se bem feita, vai virar integração mais tarde. Se ela for mal feita, vai virar mais tarde confusão ou indiferença. Ah, muito bacana, muito bacana. Professor, e talvez o processo de diferenciação, né, até com indiferenciação mais importante que existe na vida de uma pessoa, é exatamente a construção da identidade. Que é Exatamente. desde o comecinho, né? Porque a questão do desenvolvimento, vamos pensar bem, né? Tem um ovo, um óvulo, né? Isso. Fecundado, que já é a vida, né? A vida já surge na concepção. E dali vai se desdobrando, né? Vão ocorrendo processos de diferenciação. Uma célula que é única se divide em duas, Isso. quatro, né? E cada partezinha desta vai se tornando depois um órgão da pessoa e vai formando o indivíduo, não é mesmo, professor? Beleza, você tem a tua comparação é perfeita. Veja, tudo é célula, mas uma coisa é uma célula sanguínea, uma célula da pele, uma célula dos órgãos, das vísceras, etc. E você tem um processo, então, de multiplicação celular e de diferenciação celular, em que, pelo processo de diferenciação, você vai estruturando, né, anatomicamente os órgãos e fisiologicamente você vai definindo as funções, né? O intestino delgado tem uma função, o intestino grosso tem outra função, o estômago tem uma função, todos pertencem ao aparelho digestório, mas com diferenciações fisiológicas, anatômicas, ou seja, estruturais e funcionais. E o mesmo vale para o aspecto cognitivo, para o aspecto afetivo, o aspecto sociocultural, né? Por exemplo, do ponto de vista afetivo, né? Então, uma coisa é o amor, outra coisa é a raiva, outra coisa é o medo, coisas que a gente conversou ontem, né? Que eu falei também no vídeo, né? Uma coisa, mas tudo é sentimento, tudo afeta. Afeta no sentido de aproximar, de afastar, de ameaçar, de conectar, né? Tudo afeta no sentido de que tem ressoa dentro de mim, de algum modo, e influencia o meu comportamento, de aproximar, de afastar, de me proteger, de chorar, né? E as crianças são muito sensíveis, né? A sensibilidade de uma criancinha, de um bebê, é maravilhosa porque, né? Ela é muito atenta aos estímulos do mundo, né? E inclusive crianças comprometidas às vezes são mais atentas. Tem crianças, por exemplo, que um som baixo já é muito forte para ela. Ela precisa de muita delicadeza, muita sutileza no modo de lidar. Um toque leve para ela é pesado, né? Por isso que nós adultos temos que estar muito atentos à sensibilidade de resposta das crianças, né? É verdade, isso mesmo. E professor, então lá no útero a criança começa a se desenvolver, né? Que seria Isso. desembrulhar ali, né? Se nós pensarmos numa cebola, né? Você vai tendo ali, na verdade, né? A vida, Isso. ela vai se manifestando, se desenvolvendo paulatinamente. E aquele ambiente, o ambiente do útero,
além de ter essa questão da indiferenciação, da criança não se perceber no início, Isso. né? Não se perceber como um ente distinto da sua própria mãe, você tem ali, professor, que faz um pouquinho sobre isso, esse ambiente de proteção Exatamente. para os bebês, não é mesmo? Exatamente. Tem um autor chamado Bronfenbrenner que ele tem muito uma visão sistêmica. Então, a criança é como se fosse casca, é como se fosse pensando na cebola, no envoltório, só que é numa cebola muito gostosa, né? Não é ácida, né? Então, você tem, por exemplo, a criança, né? Eu lembrei isso com uma conversa com a Érica, quer dizer, ela não é um órgão da mãe, ela está dentro da mãe, mas ela está diferenciada da mãe. Quer dizer, ela se alimenta, quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, da alimentação, ela se alimenta através da mãe, né? Através pelo umbigo, ela se alimenta, né? Recebendo os elementos que ela precisa para o seu desenvolvimento celular, o seu desenvolvimento orgânico, né? E o útero, nesse sentido, é a forma mais forte de conexão que a gente pode ter com alguma coisa. A escola, por nesse sentido, é um útero, né? A cidade é um útero, né? O mundo é um útero, né? E um útero que nós estamos estragando tanto, né? Infelizmente. É verdade, professor. E é interessante porque essa indiferenciação, a gente acha que é algo que acontece assim, naturalmente. Não, aquelas 3 heranças que você mencionou já Sim. começam lá desde o útero. Porque, na verdade, não sei se todo mundo está consciente ou se lembrando disso, o indivíduo é uma invenção, né? Sim. É uma invenção, né, lá do Renascimento, né, o individualismo que nós temos hoje na sociedade não é algo que surgiu assim do nada, né? Não, não. Antigamente as pessoas viviam em comunidade, se pensavam como comunidade, porque eles tinham consciência de que uns dependiam dos outros. O individualismo de fato, você tem toda a razão, é uma invenção recente em que a pessoa tomou consciência do seu poder, né, da sua, né, e tomou consciência das diferenças, né? Aí tem a ver com aquele assunto que você propôs que a gente conversasse um pouco, que é a problemática do estigma, né? O estigma, né, do Irving Goffman, né? Ele é exatamente o que é o estigma, né? É a tal história, porque nós somos seres relacionais. Quando eu estigmatizo, você que é aleijado, você que é cego, você que é surdo, quer dizer, eu deposito, você que é incapaz, você que é deficiente, você que é insuficiente, ou seja, eu estigmatizo a pessoa, dando uma identificação para ela, colocando ela numa caixa da qual eu fico separado. O que é uma ilusão, né? Porque ao longo da vida, tem vez que a gente está doente, todos nós vamos morrer, tem vez que a gente está. A criança mais comprometida, em algum momento, ela pode até estar melhor do que nós. Mas você tem razão, o individualismo foi uma forma. Ele deu consciência do poder individual das pessoas, dos ricos, dos nobres, dos reis, dos diferenciados que ficaram na caixa dos indivíduos portadores de bens, de valores, de categorias, né? Porque o individualismo é um modo de categorizar, porque, de fato, todos nós somos irredutíveis entre si, né? Irredutível quer dizer, eu não posso ser no lugar do outro.
Eu sou único. Mas único, o individualismo é um exagero dessa condição irredutível, né? Irredutível no sentido de que você não pode aprender no lugar do teu filho, você não pode sofrer no lugar do teu filho, você não pode ser no lugar dele. Você não pode. Tem pais que trocariam. Não, olha, a doença do meu filho eu quero que fique em mim e ele fique saudável. Eu aceito, mas isso é impossível. Então, tem esse elemento. Por outro lado, nós somos seres de complementaridade, né? E o individualismo é um exagero, né? Quer dizer, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou alto, eu sou branco, eu sou homem, eu sou intelectualizado, você é preto, você é pobre, você não sabe ler e escrever, você é aleijado, você tem caolho, você tem um. Enfim, então a gente. Esse é um jeito feio de diferenciar, porque significa que eu ponho as pessoas em caixas e me ponho numa caixa melhor do que a dela. Porque em algum momento, se a gente pensa em termos de relação, todos nós somos relacionados, né? Todos nós somos relacionados entre si. O Goffman, no Estigma, ele mostra muito bem, né? Ele mostra muito bem como que o estigma ele é uma falsidade nesse sentido, porque a pessoa estigmatizar é eu colocar em você algo que está em você, mas pode também estar em mim, pode estar no outro, e mesmo que estando em você, pode ter efeitos diferentes, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, comprometidas, que são muito mais ricas, muito mais inteligentes, muito mais capazes do que nós. É verdade, professor. É interessante também porque tem o oposto. Tem esse livro aqui que é bem interessante, também tem a ver com isso, professor, esse livro do Axel Honneth, Sim. que ele fala o seguinte, né, que é importante para o desenvolvimento da pessoa e da criança o respeito, a Sim. dimensão de respeito, de reconhecimento, de reconhecer o indivíduo como uma pessoa, como um sujeito, especialmente como um sujeito, né, Perfeito. capaz de escolhas, de sonhar, de tomar decisões. E isso não começa lá, né? É interessante do desenvolvimento, as teorias do desenvolvimento, porque é gradativo. Isso. É muito difícil recuperar uma pessoa já na fase adulta, como você diz, das podas neurais, né, professor? Muitas Sim. vezes nós estamos construindo cadeias aí, é um desperdício, porque, na verdade, o investimento maior na pessoa deveria ser lá no comecinho. Isso, exato. Aliás, está provado isso, que se a criança pequena tem uma boa educação, tem um bom desenvolvimento, tem uma boa. Ela é bem cuidada, é menos cadeia mais tarde. É verdade. É É verdade. menos cadeia mais tarde. E aqui o Ron vai falar o seguinte, olha, o desrespeito é o que ofende a pessoa, é o que vai causar percalços no desenvolvimento da individualidade, da personalidade, da identidade da pessoa. Mas qual que é o oposto disso? É o amor, é o afeto, né, professor? É o Porque, veja, afeto. Isso. não sei se você tem isso ainda, mas as cantigas, né, os cantos, as cantarolas da minha mãe lá quando era bebê, até hoje fazem efeito para mim. Eu tenho memória disso, né? Ah, que beleza, claro. É assim, é o contrário de você xingar a pessoa, de É você, claro. né, você vai elogiar, você vai, que gracinha, não sei o quê, né? As palavras de carinho, Sim. né? De Exatamente, o tom de voz, né? E isso que você falou, veja, eu até conversei um pouco com a Érica sobre isso, veja, o que é reconhecer, né? Reconhecer tem a ver, você tem toda a razão com a ideia de respeito, porque assim, um filho, uma coisa é o filho
dos nossos sonhos, o filho que você gostaria de ter, o filho que você imaginou que teria. Outra coisa é o filho concreto que está lá, que nem sempre, e não é culpa dele, ele corresponde ao seu filho. Então, você diferenciar esse filho imaginado, sonhado, desejado, idealizado, do filho concreto que você está interagindo com ele, que muitas vezes tem as suas questões, tem a cor da pele, tem o seu temperamento, tem o seu estilo, que às vezes é mais lento, às vezes é mais rápido, às vezes enfim, tem as suas características, tem ele é o seu filho real. Então, como é que a gente aprende a reconhecer, a identificar? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com o filho imaginado, com o filho sonhado, e estigmatizamos o filho concreto que, por alguma razão, não corresponde ao filho desejado, ao filho querido. E não é culpa dele. Por exemplo, tem pais, né, que gostariam que tivesse um filho do sexo masculino, e nasceu uma menina, uma linda menina, e ele não se conforma com essa não realização. Ele queria um menino e nasceu uma menina. É uma linda menina, uma menina saudável, inteligente, bonita, alegre, feliz, cheia de vida. E ele fica decepcionado, né? É muito interessante a gente... Como é que você respeita o filho que é teu e que nasceu e que tem suas características, que tem sua história de vida, que tem seus recursos de todos os tipos, que tem sua leitura de mundo, que tem sua sensibilidade diante das coisas do mundo, né? É muito importante para... E a criancinha pequena, nesse sentido, ela pode se apresentar como uma decepção para os pais ou como uma alegria desmedida. E é muito interessante a gente reconhecer, respeitar, né? Identificar-se com a criança real, concreta, de carne e osso, que a gente pôs no mundo. É verdade. Porque realmente, professor, se, né, a criança está no ambiente familiar, por exemplo, né, que vamos imaginar aqui, a criança sai do útero, não é? Só que ela não se desliga, né, os físicos ali, né, com o útero se rompem, mas os vínculos afetivos, né, eles continuam e continuam para toda a existência da pessoa, não é mesmo, professor? Exatamente. O Piaget, ele era o autor que dava muita importância a duas coisas: ao comportamento. Nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos as nossas escolhas, as nossas decisões, nós somos o nosso comportamento. Esse comportamento tem uma estrutura. Por exemplo, no sensorial motor, ele é estruturado, sobretudo, como uma rede de percepções, de motricidade. Depois entra a inteligência simbólica, capacidade de imaginar, de sonhar, entram processos de socialização mais sofisticados, etc. E o Piaget dava muita importância ao afeto, porque o afeto é a energia. É ele que me dá porque não é porque eu sei que eu faço. Para, para fazer, eu preciso ter recursos mínimos para fazer e preciso querer fazer.
Então, o afeto será para sempre aquilo que mobiliza o comportamento, que dá sentido para o comportamento, que dá motivo para o comportamento, né? É, muitas pessoas estão aqui conosco porque elas gostam desse assunto, elas gostam da rede pedagógica, elas confiam na rede pedagógica, elas se interessam por esse assunto e, obviamente, elas estão com tempo disponível para estar aqui conosco, né? Então, é muito interessante a gente observar, né, essa energia, né, aquilo que mobiliza no sentido de aproximar, afastar, de intensificar mais ou não, né? Por exemplo, o Edivaldo, eu te confesso, com a idade, há coisas que eu acho que eu sei fazer, que eu já fiz, que eu tenho experiência, mas que eu não tenho mais vontade de fazer, que eu não tenho mais interesse em fazer. Não que eu não ache importante, eu acho importante, eu valorizo, mas eu não quero isso para mim. Eu acho importante que alguém esteja fazendo, mas eu mesmo não quero mais, não, não tenho mais vontade, não tenho mais interesse. Por mais importante que eu ache importante essa tarefa, essa função. E por que não, né? Por que não? Na vida, você tem as coisas da vida, né? Elas têm estímulos diferentes, têm motivações diferentes. E é interessante a gente ouvir, né? Por exemplo, até a gente estava conversando com a Érica. Hoje, muitas mulheres são saudáveis, têm recursos materiais, podem ter filhos, mas não querem. Não querem. Não faz parte do projeto de vida delas. E a gente tem que respeitar, né? Uhum, é verdade. Professor, nas videoaulas você menciona, professor, várias categorias que são bem importantes e que talvez valha a pena especificar um pouquinho mais para quem está aqui acompanhando e até não assistiu ainda às videoaulas. Por exemplo, epigenética é Isso, um termo um pouco difícil para quem não é do campo da psicologia, né? isso. Mas o que seria, professor, a epigenética e qual a sua importância no processo de desenvolvimento infantil, especialmente no desenvolvimento dos Isso. bebês? Exatamente, porque voltando até aquilo que você lembrou muito bem, né? Não é, até corrigindo um pouco aquilo que a gente conversou ontem, essas três heranças, a biológica, a genética, a sociocultural e a individual, a da pessoa, a que vem da pessoa, elas existem já há muito tempo. Só que aí, nos últimos séculos, esse fator individual ficou muito associado a individualismo, ou então a capacitismo. Capacitismo, ou seja, então, por exemplo, muitos testes de inteligência, eles te colocam um rótulo. Você é normal, você é deficiente, você é brilhante, você. Então, a gente tende a pensar o individual como categoria, como estigma mesmo, ou então como privilégio, né? Como prestígio. Não, você é doutor, você é um homem de bem, eu não sei o quê. Né? O Goffman fala muito do prestígio como um elemento identitário muito valorizado, né? A cor da pele, etc., que é valorizado ou então desvalorizado no caso do estigma. E agora, a epigenética e Piaget e outros autores, mas no caso a epigenética, ela pensa o lugar do comportamento do organismo,
da interação do sujeito com o mundo, não em termos de categoria, aleijado, deficiente, inteligente, bonito, feio, etc., mas em termos de relação. Quer dizer, como é que essa criança se relaciona com o mundo? Como é que ela se relaciona com os problemas que o mundo lhe apresenta? Que leitura que ela faz? Como, por exemplo, tem pessoas que têm, por exemplo, geneticamente, uma possibilidade de ter uma certa doença. Mas, se ele não, se ele tem uma qualidade de vida saudável, ele não desenvolve a doença. Ou seja, ele tinha uma herança genética, mas que não se desenvolveu porque, graças ao seu comportamento saudável, bem escolhido, equilibrado, né? Harmônico, inteligente, qualificado, ele não desenvolveu a doença. E outra pessoa que até geneticamente não tinha propensão para ter, por exemplo, certa doença, certo desequilíbrio hormonal, por exemplo, como tem um tipo de vida, bebe, fuma, não faz exercícios, não dorme direito, se exagera nas coisas, tem uma leitura, é muito raivosa, muito ansiosa, muito estressada, etc., essa pessoa desenvolve a doença. Então, a epigenética, ela mostra que o genótipo tem, ele, ele também é determinado pelo fenótipo, ou seja, pelas escolhas, pela relação, pelo modo como a pessoa vive a vida. Da mesma forma, né, que há pessoas, por exemplo, que têm a felicidade de nascer num ambiente rico no sentido amoroso, cuidadoso, né, pais que são presentes, pais que exercem a autoridade no melhor sentido do termo, que escutam os filhos, que estão presentes, conectados. Então, ele tem todo o recurso para se desenvolver bem. Então, a epigenética ela tem a ver com esse encontro, vamos dizer assim, de cada indivíduo com essas transformações que a sua genética vai tendo a partir do modo como ele vive, do modo como ele pensa, do modo como ele come, do modo como ele passa a vida, que tem também, obviamente, influência do meio cultural, do meio socioambiental. Por isso que a epigenética é, nesse sentido, considerada a melhor leitura, né, do nosso processo de desenvolvimento, ou seja, de transformação ao longo da vida, né? Ou seja, hoje há pessoas que poderiam viver até 90, 100 anos e que morrem com 60, 50 anos, porque, digamos, ela não... A pergunta é o quanto que você colabora para a boa vida a que todos temos direito, ou o quanto você não colabora. Porque não adianta você ter uma boa genética e uma boa herança sociocultural se você não faz a sua parte, vamos dizer assim. Muito bacana. Está vendo a importância dos hábitos aí também, do meio ambiente. Do hábito, do meio ambiente, de você ir corrigindo erros, aperfeiçoando, né? O Piaget usava o termo majorante. Majorante é como é que você melhora aquilo que pode ser melhorado. Porque há coisas que não dá para você anular, não dá para você
Mas dá para você melhorar, dá para você conviver de um jeito otimizado, corrigido, aperfeiçoado, né? Entende? Então, o fato é que o fenótipo conversa com o genótipo. O fenótipo modifica o genótipo nesse sentido de abre ou fecha possibilidades dele aparecer, dele ser desencadeado. Por isso que hoje se fala tanto de qualidade de vida. Muito interessante. Da importância da hidratação, da alimentação. Por isso que quando você vai ao médico, qual que é a primeira pergunta que ele te faz? Você faz exercício? O que você cuida da sua saúde? Que você dorme bem? Eles fazem são perguntas padrões, né? Perguntas padrão, porque eles querem saber se você está fazendo a sua parte. No fundo é isso. É verdade, né? E nós falamos ontem sobre, né, a formação de biólogo do Piaget, e os pedagogos precisam saber, né, ter uma noção boa de biologia, né, gente? Lembrando que genótipo é a inscrição das características no DNA dos indivíduos, e que fenótipo é essa manifestação. Nem sempre uma coisa é exatamente igual à outra. O fenótipo é como essas características se apresentam, não é? E o genótipo é essa programação genética que tem a ver com o genoma, que determina, não é, o nosso corpo como um todo. Professor, tem um conceito bem interessante que você aborda nas videoaulas, que é o conceito de reações circulares. Isso, perfeito. Reações circulares. Então, olha, a reação circular, porque assim, vamos dividir os 18 meses de vida do nascimento ao quarto mês, do quarto mês ao oitavo ou nono mês, e dos 9 meses até os 18. Então, vamos dividir os 18 meses em 3 pedaços. Primeiros 4 meses, dos 4 meses aos 8 meses, ou 9, ou 10, dependendo da criança, e a partir dos 10. Então, o Piaget diz o seguinte, qual que é o primeiro grande desafio da criança nos primeiros 4 meses de vida? É aprender cada fonte sensorial per se. Ou seja, ela tem que aprender, ela tem que exercitar o reflexo de olhar. Porque uma coisa, olhar é sofisticado. Ele supõe olhar para cima, olhar para baixo, olhar para a esquerda, olhar para a direita, fixar o olhar, acompanhar. Né? Por exemplo, ele está olhando a mãe dela e a mãe dela se movimenta. Então, como é que ela não perde a mãe de vista? Então, os primeiros 4 meses têm a ver com... É por isso que é reação circular primária, porque tem a ver com o exercício dos reflexos. Então, o mamar é muito sofisticado, porque a ordenha ela supõe muitos elementos. Ela supõe considerar as características da mamãe, as características da mama mamada, do mamilo, e as características da criança. Tem criança, por exemplo, que tem dificuldade de fazer ordenha, tem crianças que são mais lentas, que dormem antes de se sentirem satisfeitas. E então, e tem crianças assim que aprenderam a mamar e já começaram a nascer os dentes, ou a gengiva começa a coçar. Aí ela tem que reaprender, porque agora ela tem coceira, tem uma dorzinha na gengiva, incomoda. As mães, nem todas as mães são boas de leite, e já no 4º mês já não tem mais leite. Tem mães que a ordenha é difícil, enfim, tem muitas sutilezas. Então, a reação circular primária tem a ver com o exercício, o exercício, vamos dizer, particularizado
né? Aprender a ouvir, aprender a ver, aprender a cheirar, aprender a degustar, aprender a tocar, a mexer com as mãos, com as pernas, etc. Então, é aprender cada parte do corpo num contexto sempre de relação, de interação, né? Por isso que ela precisa de consideração dos objetos, das pessoas com quem ela está se relacionando e exercitando esses esquemas primários. Os esquemas secundários é assim: a partir do terceiro, quarto, quinto mês, a criança começa a coordenar os esquemas. Então, ela ouve, olha e pega. Então, agora ela está juntando os órgãos dos sentidos, está coordenando. Então, ela pega, leva na boca e chupa e aprecia o gosto do objeto, ou engole, se for uma coisa de comer. Então, dos 4 aos 8 meses, é essa fase de coordenação dos esquemas secundários, que o Piaget chama de reação circular secundária. Então, isso pode parecer assim abstrato, bobo, mas é muito importante porque ajuda o colega, né, o pai, a mãe, a educadora, a ter uma melhor observação. Tanto assim, voltando para a caderneta de saúde da criança, que se você olhar lá a caderneta, ela faz também, ela não usa esses termos reação circular primária, reação circular secundária e nem terciária, mas ela mostra que uma coisa é a criança nos primeiros 4 meses, depois a criança mais velha, que já, né, por exemplo, a criança com 6 meses já senta, já tem um equilíbrio, uma postura, e já tem um olhar já diferenciado, porque a criança, uma coisa é o olhar da criança deitada, ou que depende da postura que o adulto põe ela. Outra coisa é a criança que já senta, que já tem uma desenvoltura, né? E a partir dos 8º, 9º, 10º mês, agora a criança se torna um pequeno cientista, né? Ela se torna exploradora. O que é isso? Ela faz experiências, pega de um jeito, pega do outro, pega forte, pega fraco, joga para cima, joga do lado, esconde, recupera, né? A famosa brincadeira do achou, como é que é? Achou, tem uma brincadeira de você esconde e a criança... O Piaget tem muitas pesquisas que ele fez com os 3 filhos dele sobre esconder um objeto e ver... Porque no começo, se a criança, por exemplo, tem um chocalho na mão, ou uma chupeta, você tira e esconde debaixo de um lenço, por exemplo, ela age como se tivesse acabado. Ou então ela pode reclamar, chorar, mas ela não recupera o objeto escondido, porque ela não tem ainda recursos de esquema secundário, de coordenação. Uma criança já nessa idade de 6, 7, 8 meses, se você pega e esconde, né? No YouTube tem vídeos muito engraçados, inclusive do pai desesperado porque ele esconde o objeto e o seu filho não consegue, coitado, recuperar porque ele ainda é muito novinho. O pai não aceita que o filho inteligente, bonito, tudo certinho, mas ele não aceita. E a reação circular terciária é que o Piaget chama de experimentos para ver, experimentos para ouvir. Então, ele se torna um experimentador, né? Um curioso, uma pessoa que aí a criança já engatinha, algumas já estão até andando, já estão com um domínio motor mais sofisticado, tem mais habilidades, e ela pode, então,
explorar os objetos, fazer montagens, esconder, recuperar, bater, experimentar sons diferenciados, né? Ela já brinca nesse sentido de eu mando no objeto, eu posso perguntar para ele e ele me responde de diferentes modos conforme a minha pergunta. Perguntar significa eu posso bater com força, devagar, posso jogar dentro da água, posso, enfim, esconder, posso fazer muitas coisas. Então, são formas de você organizar o processo de desenvolvimento, que é a estrutura varia, né? A reação circular tem uma estrutura primária, a reação circular secundária tem outra estrutura, mais sofisticada, que inclui mais elementos. A reação circular terciária tem uma estrutura mais sofisticada, que inclui mais elementos, mas incorporando os anteriores. E a função é, né? Porque para o processo de desenvolvimento, qual que é o movimento do processo de desenvolvimento? É tornar o desconhecido conhecido. As crianças nascem ignorantes, elas nascem inteligentes, mas ignorantes. E o grande trabalho da vida é o conhecimento. O conhecimento de si, do seu corpo, dos outros, da natureza, o conhecimento, né? No século XXI, o conhecimento digital, o conhecimento, né? Os perigos desse conhecimento, porque quem diz conhecimento diz também algo que pode ser prejudicial. A escola do crime é muito sofisticada. É verdade. É verdade, né, pessoal? E vejam, se vocês, né, tomam aquela máxima do Sócrates, só sei que nada sei, e associa com isso que o professor Lino acabou de destacar aqui, que desenvolver-se é crescer em conhecimento, ó, só sei que nada sei, desenvolver é crescer em conhecimento. Então, se você parte do pressuposto que você é ignorante para muitas coisas, você vai sempre ter campo para se desenvolver. Mas se você acha que já sabe tudo, aí você começa a evoluir, a retroceder, não é mesmo, professor? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, ela, ainda mais no mundo de hoje, quantas coisas nós ignoramos, né? É claro que não dá para você saber tudo. Por isso que a gente precisa aprender a fazer escolhas. O que eu quero saber? O que eu gostaria de saber mais? O que eu posso corrigir? O que eu posso aperfeiçoar? Por isso que o desenvolvimento, ele é sem fim. Ele termina com a nossa morte, porque, enfim, aí você deixa de existir enquanto pessoa, e então, mas ele é interrompido, na verdade. O processo de desenvolvimento ele é interrompido, né, com a morte e com o desinteresse. Por isso que crianças apáticas, desinteressadas, doentes, crianças que não confiam nas pessoas que cuidam delas, que se sentem ameaçadas, que são abusadas, etc., são muito prejudicadas, porque enfrentar o desconhecido é você não ter medo, é ser curioso, é ter energia, estar disponível para aprender com os erros, é ser explorador, é ser perguntador, é ser um bom observador, e nada disso combina com uma criança deprimida, doente, desanimada, ou então que não pode confiar no ambiente no qual ela vive, né? É verdade. Nós chegamos aqui, pessoal, no nosso limite de horário com o professor Lino. Beleza. Combinei de 21h40, mas não se preocupem, porque o professor Lino vai voltar aqui, inclusive na 18ª Semana Rede Pedagógica, para falar sobre desenvolvimento, aliás, sobre educação integral, tá? O que tem a ver isso
curso com o desenvolvimento infantil, dos dias 18 a 25 de janeiro de 2020. Professor, por enquanto, nós te agradecemos muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, e aproveito, ainda está um pouco cedo, mas para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos os colegas que estão aqui conosco e muitas felicidades para todos vocês. Muito obrigado, professor Lino. Foi excelente, viu? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Até mais. E as videoaulas do professor Lino de Macedo, né, desse primeiro e segundo módulo, na verdade, pessoal, nós começamos agora, ontem e hoje, a ministração dos primeiros e segundo módulos do curso, mas nós vamos retomá-los, não estão concluídos ainda, tanto o primeiro como o segundo. O primeiro é a introdução ao desenvolvimento infantil. E o segundo é o foco nos bebês, que são os primeiros meses de vida. Tá? Então, você que está acompanhando essa formação, é uma formação, na verdade, para ser mais exato com vocês, é uma formação que tem 5 cursos. Tá? Cada curso agrega 2 módulos. Os 2 primeiros módulos é a introdução ao desenvolvimento infantil e bebês, não é? Esse período que corresponde aos primeiros meses de vida. Isso forma um curso. Então, serão 10 módulos, cada módulo com, olha só, cada curso com 2 módulos. Então, são 5 cursos nessa formação que vai ser intensiva e extensiva também, com muito conteúdo para todos nós. Vai ser bem bacana fazer esse curso de desenvolvimento infantil com o professor Lino de Macedo. Olha só, cada módulo tem certificado e cada curso também tem certificado, tá? Para você emitir o certificado e acessar todos os conteúdos do curso, você tem 2 opções. Ou você é um assinante Pro, que paga R$10 por mês, é bem baratinho, olha só, R$10 por mês, R$100 por ano, ou R$180 por biênio, ou então você adquire os cursos avulsos. Para você fazer a sua escolha, acesse www.rpead.com.br, tá? Você que é assinante tem que entrar na assinatura, né? Você vai poder fazer a escolha de 2 cursos por ano e você pode optar por esse curso do professor Lino de Macedo. Na assinatura já estão incluídas 17 semanas rede pedagógica. Pessoal, nós temos também uma semana de idiomas, tá? Com cursos aí de alemão, italiano, né? O professor Lino falou aqui sobre poda neural, então, para a gente não sofrer com a poda neural mais do que devemos, é bom estudar muita coisa. E a minha dica aqui é vocês estudarem idiomas, né? Temos cursos de inglês, francês, alemão, tem um monte de curso lá em espanhol, né? Que você pode fazer também na assinatura, que é bem baratinho. Então, por falta de conteúdo de qualidade, é que o assinante da rede pedagógica, né? É que não vai ficar para trás, não vai ter problema. Tá joia? Então, pessoal, estamos encerrando aqui essa nossa primeira jornada do curso Desenvolvimento Infantil. Nós vamos nos encontrar de novo aqui na 18ª Semana Rede Pedagógica Educação Integral. Se você não fez inscrição ainda, acesse www.redepedagogica.com.br e garanta a sua vaga. A Semana Rede Pedagógica tem certificado de 120 horas. A Semana Rede Pedagógica anterior, que foi gratuita, né, durante 30 dias, agora ela está garantida para os assinantes da Rede Pedagógica, ela teve a parceria da Fundação Roberto Marinho, foi muito bacana, o tema foi Cidadania na Escola. Tivemos, né, cursos de educação digital, né, de ciência política, né, foi um curso que nós tivemos aqui com o professor Federico Bertolini,
Tivemos aqui o professor José Pacheco, foi bacana demais. Se você não fez, eu recomendo que você faça. Eu tenho certeza que quem faz as formações da rede pedagógica, tanto os cursos como as semanas, se torna profissionais melhores, mas melhor do que isso, se tornam também pessoas melhores, mais responsáveis, pais também, não é? Pais mais responsáveis, pais mais idôneos, né? Pais que têm mais condições de cuidar, de proteger, né? Os seus filhos, de criar os seus filhos. Então, fique com a gente. Se você gosta da rede pedagógica, convide pessoas para participarem com a gente. Nós estamos também com o canal da rede pedagógica no YouTube bombando, com conteúdos novos todos os dias, com dicas de atividades, né? Vídeos engraçados, aí tudo bem, conteúdos bons, né? Conteúdos respeitosos, conteúdos edificantes, né? Aqui na rede pedagógica não tem conteúdo, não tem conversa, não tem mensagem tóxica, tá? Então, é como se fosse assim, uma escola assim dos nossos sonhos. E você faz parte desse projeto. Fique à vontade para comentar, para criticar, para ajudar a construir o projeto Rede Pedagógica. Eu queria agradecer a todos e a todas que participaram aqui. Vou citar algumas pessoas que vão ser os portadores dessas nossas aqui homenagens. Quero citar aqui Érica Underline Moraes, Tamires R. Brito, Débora.S. Andrade, Vitoriano.Amini, Ellen.CB, Torres underline Souza 2 e Edileuma Sampaio. Então, nas pessoas, né, que eu citei aqui, eu transmito aqui as nossas homenagens, o nosso agradecimento a todas vocês, a todos vocês que participaram dessa transmissão. Então, se inscrevam lá no curso Desenvolvimento Infantil e se inscrevam também na 18ª Semana Rede Pedagógica. É conteúdo realmente de qualidade. Pessoal, até a próxima. Tchau.